comecei a ter consciência do fenômeno em si, a ler, por exemplo, memórias ativas de toda a fenomenologia que me cercava a partir dos 9 anos. Eu produzo esse ectoplasma, que o ectoplasma ele é uma substância que ela proporciona. O ectoplasma é uma massa, ele na verdade é o teu plasma sanguíneo que se condensa, que se manifesta em algumas formas, que pode ser luminosa, pode ser gasoso, pode ser a massa. O meu é em forma de massa que sai de dentro de mim. E ele se manifestava comigo criança, e aos 9 anos de idade, a minha santa mãe, que Deus a tenha, me batia muito, porque em algumas noites essa massa sujava os lençóis da minha cama. E a gente, moleque, apanhava. Minha mãe pensava que era o ato da poluição noturna, ou que eu fazia alguma coisa, né? E literalmente saía pelos meus ouvidos, pela boca, narina, pelos genitais, essa espuma branca, essa massa, que quando eu começo a estar num estado de concentração, ou de falar de espiritualidade, ou como a gente está aqui agora, essa massa é muito produzida. Parece um cuspe, parece saliva, mas não é. Ela é uma massa que se condensa, é uma massa que se desfaz, ela é volátil, e esse é o ectoplasma. Isso eu me recordo perfeitamente, esse fenômeno em si. Daí, a partir dos 9 anos de idade, flashes de memória, situações que hoje em dia eu entendo que pertencentes ao fenômeno da matéria, e eu me recordo. Por exemplo, para quem me conhece, sabem do horror da bala Juquinha. Eu devia até ser sócio, eu devia ganhar um título de embaixador da bala Juquinha. Porque cruzeiro de mesada, e eu ia comprar no baleiro, nem sei se vocês conheceram baleiro. O Dinha lá que matava as crianças. Eu gostava da Dilva e a bala Juquinha. Mas aquilo, 5 cruzeiros, era para dar para comprar figurinha, era para semana e para comprar. Nunca acabava a bala Juquinha. Literalmente, a bala Juquinha, ela aparecia dentro do meu travesseiro, debaixo da cama, na minha maletinha, na mochilinha que eu ia para o colégio, na minha lancheirinha de plástico. A bala Juquinha se manifestava. Era eu ter vontade de comer a bala Juquinha. Vocês devem estar percebendo, o ectoplasma está começando a ser produzido aqui. Não vou fazer nenhum tipo de fenomenologia, mas só o fato de ectoplasma. Essa massa branca que eu estou aqui dentro da boca não é saliva, não é espuma, não é baba. A internet é engraçada, que as pessoas comentam, isso é cuspe, isso não é. O ectoplasma começa a se formar, ele vira uma massa ejetada, salivar, esfumaçada. Tem quem convive ou quem está presente sabe como é que é. Eu tenho todo esse material. Isso é o ectoplasma. É que nem aquele filme A Coisa. Você já viu que saiu, tinha um filme chamado A Coisa, que saía assim da boca? Tem muitas fotos até que E daqui, esse ectoplasma, ele se solidifica e ele pode virar qualquer substância, ele sai, ele se manifesta pelo ambiente, enfim. Não é saliva. Mas se manifesta isso. pelo ambiente como? Como assim? Como é que ele se manifesta? Pode virar um cheiro, pode virar uma luz, névoa, pode se manifestar... Vou relatar isso alguns depende casos. da sua vontade ou não, uma vontade externa? Em alguns momentos, por exemplo, se eu vou me doar para uma sessão de cura, tá, ele se manifesta em um espírito, por exemplo, num centro kardecista, numa mesa branca, numa operação espiritual. Literalmente, ele toma forma junto com outros médiuns e aí acontece uma manifestação. Exatamente. Ele, através da materialização, ele se torna um Juquinha. A bala Juquinha, eu metia a mão no travesseiro e puxava a bala Juquinha. Com isso, minha mãe ia limpar o quarto, eram montanhas de bala Juquinha, e minha mãe me batia, falava, tu está roubando de quem? Tu está a aceitar doce de criança. Os primos falavam, vou falar para a tia Amélia que você está pegando doce. Eu apanhava, e aquilo, para mim era normalidade, porque em hipótese nenhuma, para mim era normal aparecer a bala.
dentro da minha pueril inocência, era normal. Fazia parte do seu dia a dia ali já. Mas aquilo era o fenômeno do aporte. Ou seja, eu produzia esse ectoplasma, eu era um condensador, um condutor dessa matéria, e aquilo fazia com que a minha vontade inconsciente ou subconsciente de comer a bala, eu literalmente ia numa dimensão, ia nessa dimensão paralela e trazia a bala Juquinha. Então essa é a primeira manifestação consciente. Outros tipos de fenômenos aconteciam. Tem uns que são engraçados, que parece um filme assim. Há pouco tempo, minha tia Marta, mãe da minha prima Érica, que está nos assistindo, pode puxar o microfone para você agora. que também é uma médium de família também, me escreveu uma coisa que minha mãe ficava apavorada. Não me recordo disso, ela contando que existia uma coleção de esquinho. Vocês sabem o que era isso? Coleção de esquinho, que era uma vitrolinha com a coleção de esquinho. Essa eu já não lembro. Era uma vitrolinha que você tinha uns disquinhos coloridos com história do Silvio Santos, Dona Baratinha, na eletricidade, e a vitrola funcionava. E minha mãe ficava apavorada. A única pessoa que a minha mãe se conversava, pedia ajuda, era essa minha tia, que está viva. Minha mãe já é falecida. Minha tia me escreveu isso essa semana. Eu falei, tia, que coisa horrível. Coitada da mãe. E por aí vai outras histórias. Mas esse fenômeno consciente da bala se agregou. Uma coisa que eu via e para mim era normal, eram os sem rosto.